Pessoal, eu dei o start agora na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Da UC e as aulas finais e da UC de instalações elétricas industriais aqui, da unidade de Mineiros, tá? Turma 929199. Deixa eu, antes da gente iniciar aqui, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui que a gente segue aqui, né? Os professores, professor do EAD, professor do presencial e os alunos do Senai aqui Unidigital, tá? Já estou incluindo o som aqui. Depois as diretrizes, é sempre bom a gente estar reforçando, tá? Frisando. Vamos voltar à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pois é, pessoal, sempre bom a gente estar reforçando aqui as diretrizes, né? Vou tirar aqui da tela, compartilhar aqui. Inclusive, pessoal, reforçar aqui, tá? Eu até já fiz a correção, eu não me lembro. Eu vi que já vários enviaram aqui a primeira atividade, né? Que a primeira atividade, não que ela seja mais fácil, tá? Primeira atividade, relembrando aqui que ela é um formulário, tá? É um questionário, tá? Aí eu vi aqui ó, que já tiveram 12 tentativas, né? 12 pessoas já tentaram enviar aqui, tá? E a segunda atividade, se eu não me engano, acho que só uma pessoa, foi uma ou foi duas, que já enviaram aqui, inclusive já corrigi. E eu estou acompanhando aqui Eu já fiz a inserção aqui das notas do presencial de vocês até o 15º dia aqui, tá? Ainda tá faltando as outras. Vocês vão ter ainda 3 aulas, tá? Quarta, terça e a outra quarta-feira, tá? De momento presencial aí dessa UC. E já tá nos momentos aí, quase que momentos finais aqui, né? Nós vamos ainda ter dessa disciplina aqui, mais uma aula EAD, tá? Da próxima semana. Aí eu vou aproveitar aqui, né? Aí a segunda atividade, eu sei que ela é mais complexa, tá? Mas aí a gente, lembrando que os quatro esquemas a gente já comentou sobre ele, tá? Que são quatro esquemas lá da atividade 2, tá? Já foram comentados, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, é só ir aqui na aba de aulas, tá? De vídeo aulas aqui, e aí já vai estar thumbnail aqui, né? Mostrando qual esquema que foi, que dia que foi a aula, se vocês perderam alguma delas aqui, tá bom? Daí na aula anterior, né, foi do dia foi do dia 26, tá? E foi sobre Soft Starter.
Aí lembrando que o Softstar, o CLP que a gente comentou aqui na aula, antes da gente entrar de férias, né? O CLP, o Softstar que eu comentei na aula passada, e o inversor de frequência, geralmente a gente, no curso de eletrotécnica, vê isso mais no laboratório. No laboratório, quando o professor pede para fazer atividade lá, fica mais claro para a gente. É por isso que eu estou utilizando aqui, inclusive, a Caroline já colocou aqui, já disponível da aula de hoje, tá? Inclusive, ela, acho que desde o ano passado ela pôs aqui, ó, material extra sobre o inversor, tá? Inclusive, todas já estão disponíveis aqui. Inclusive, ela até já deixou já o selo da próxima aula já pronta aqui. Então, hoje, vamos falar de inversor de frequência. Inclusive, deixa eu até voltar aqui, ó. Na pasta, eu coloquei aí para vocês, ó. Tem um manual de um inversor que é o mais utilizado, esse aqui, o CFW500. Tem a simulação que a gente vai utilizar hoje, tá? Para o inversor de frequência. E tem também o inversor de frequência, dependendo, tem unidade que usa ele. Eu sei que as primeiras aulas que eu ministrei lá, desde 2017, foi nesse inversor aqui, o CFW08, tá? Da WEG. Muito bom ele. Esse daqui, o CFW500, principalmente esse aqui, o 500, ele virou uma espécie de queridinho aí, por quê? Porque ele tem um modelo aqui, não sei se você conhece, Edivan, tem um modelo que ele é o Solar Drive. Inclusive, acho que até o manual que eu coloquei aqui mostra esse modelo. Esse Solar Drive, além dele funcionar normalmente aí para, né, para como inversor de frequência, para você controlar não só a partida, mas também a velocidade de bombas, né? Você também pode utilizar ele, tá? Para fazer a conversão de energia de uma placa solar, tá? Ou seja, lembrando que a placa solar ela gera energia em tensão e corrente contínua, daí ele transforma, tá? Ele já tem lá nele lá um transistor que ele faz a transformação da tensão e corrente contínua em alternada. Aí esse Solar Drive, inclusive, alguns clientes eu utilizo, eu presto serviço para uma empresa, né, também é loja, né, de materiais elétricos e na parte de energia solar. Inclusive, a gente utiliza esse Solar Drive aqui. Então, tem esses três arquivos disponíveis para vocês aí. Eu vou pegar lá a nossa simulação, nosso simulador aqui. Coloque 4962, tá? Já está operando aqui. Deixa eu só fechar essa aqui que ela abre sempre essa por padrão aqui, ó. Inversor de frequência. Esse aqui é o modelo do inversor de frequência que o Cadicimo costuma apresentar aí pra gente. Deixa eu dar uma diminuída aqui no zoom. Esse aqui é o modelo do inversor. Já que eu mostro para vocês aqui as partes dele aqui, que cada um representa. Eu vou eu vou pegar aqui o CFW08. Aí geralmente, dependendo aí da unidade que vocês estão aí, os mais antigos são esses aqui, ó, que vocês podem utilizar aí no laboratório. E dependendo também, vocês podem utilizar esse aqui também, ó, o CFW500. Eu até deixei ele aqui no esquema dele. Inclusive, esse daqui é o Solar Drive, é o que eu falei para vocês. Ele aqui não é só um inversor de frequência, ele também converte, ele pega a alimentação da placa solar, tá? E aí converte.
Você pode também pegar o da rede, igual ele fala aqui, ó, do gerador, né, do grupo motor gerador ou da concessionária de energia local. Esse o gerador fotovoltaico, na verdade, é a placa solar, tá? E aqui o detector solar, ela tem é uma plaquinha bem pequenininha, mais ou menos desse tamanho assim, ó. É uma placa pequena que ela serve como, aí você coloca um motor de passo, tá? E ela traqueia a posição do sol, que aí ela traqueando a posição do sol, ele vai colocar, só que aí você tem que colocar esse gerador, a placa solar, né? Com esse motor de passo, para ele ficar o tempo inteiro lá ao longo do dia, né? Pegando sempre a posição dos raios solares em 90 graus. Em 90 graus, né, a posição perpendicular aí, o ortogonal, melhor dizendo, em 90 graus, é a posição que o diodo, na verdade, é uma espécie de um diodo ali, o da placa solar, que aí ele faz a conversão com a máxima transferência aí de potência, tá? Beleza. Eu vou ver se eu pego um esquema aqui dele. Vou pegar esse daqui, aí depois eu mostro o da placa solar aqui. Aí geralmente o CFW500 você vai ver ele nesse padrão aqui, tá? Inclusive na unidade de vocês talvez tenha esse aqui, ó. Certeza que tem esse. Às vezes tem até os dois aí que vocês, né, que o professor mostra lá no laboratório aí. Eu vou pegar aqui o esquema dele. Tem um esquema unifilar aqui. Ah, esse aqui tá bom. Beleza, professor. Professor, coloca também aquela. Deixa eu pegar aqui aquela tabela lá da concessionária, ela é muito boa. Só para a gente setar na nossa cabeça aqui. Professor, eu entendi que o senhor falou que tem a partida direta, né? No caso nosso aqui, a nossa tensão até, né, 7,5 CV, partida direta. Até não, né? A bar menor que 7,5 CV, 5 CV, né? Partida direta. Acima disso, a corrente de partida ela fica muito alta, então eu tenho que utilizar uma estratégia que diminui essa corrente de partida. Que aí o senhor mostrou as primeiras aí, nas primeiras aulas, a estrela triângulo, ela diminui um terço a corrente nominal, consequentemente um terço, né? Dá 33% menor, tá? Ou seja, 33% da corrente nominal, consequentemente a corrente de partida vai ser 33% menor, beleza. A chave compensadora, que é a outra que o senhor falou que é mais utilizada, ela é uma mistura do estrela triângulo com um transformador, tá? Aí esse transformador, eu lembro que o senhor explicando lá, ele vai fazer a seleção lá dependendo da quantidade de bobinas, né? Lembra lá através dessa fórmula aqui, ó. Nós temos a tensão no primário do transformador, né? Do autotransformador lá da chave compensadora vai ser igual à tensão no secundário dividido pelo número de espira aqui. Então, dependendo da quantidade de espira aqui, ó, se eu diminuir a quantidade de espira, eu diminuo a tensão aqui. Consequentemente, eu vou diminuir a corrente. Lembrando que um equipamento aí, ele tem a impedância lá, o motor, né? Ele tem a parte de indução, a parte de resistência elétrica dele, tá? Aí, consequentemente, ele vai diminuir também a corrente nominal
né, a corrente nominal e, consequentemente, também ele vai diminuir a corrente de partida. A diferença é que eu vou fazer em vários estágios aqui, 40%, 30%, né? Eu vou fazendo essa seleção aí, e aí a vantagem é que ela não, esse motor, por exemplo, ele não vai dar um solavanco, tá? Porque ele vai pegando essa porcentagem até chegar no final lá do transitório, né? Que aí, em vez dele ter a corrente 8 vezes a nominal, né? Depois do tempo do transitório, que o motor começa a girar, ele vai atingir a corrente, né? Em vez da partida, né? Ele vai atingir a corrente nominal, que é o que a gente quer. Beleza. E aí, na aula passada, eu falei que tem a partida indireta automática, né? Que nada mais é, né? A soft starter, né, nada mais é do que a estrela triângulo e a chave compensadora, só que em vez de relé de tempo, tá? Para mudar do estrela para o triângulo, né? Diminuir a tensão e a corrente e usar os tapes do transformador para fazer também essa diminuição, eu utilizo o transistor, tá? Ah, entendi, professor. Inclusive, deixa eu dar um zoom maior aqui, ó. Inclusive, essa parte aqui, ó, tô aproveitando aqui, sem estar startado aqui a simulação, ó. Essa parte aqui, eu poderia dizer que ela é a soft starter, tá? E essa parte aqui é o controle do inversor de frequência. Professor, eu lembro que o senhor falou que a soft starter, ela é se eu precisar da partida indireta automática, ou seja, na forma eletrônica, para motores, né, de 7,5 CV para cima. Ou seja, se eu precisar só ligar esse motor e desligar apenas, né, a única função é essa, eu vou utilizar a Soft Starter. Por isso que, inclusive, a Soft Starter, você aplicar para uma mesma potência de motor, é uma solução mais barata do que aplicar um inversor de frequência. O inversor de frequência, ele já tem a parte do Soft Starter nele, que é esse módulo aqui, ó. Então, vou aproveitar aqui o desenho do quadro aqui. Então, aqui, ó, inversor é tudo. Acho que eu pus no acento, foi um N também, né? Então, o inversor de frequência é o bloco inteiro. Inclusive, essa parte aqui, ó, muito grosso aqui. Eu poderia dizer que é a soft starter. Essa parte aqui é só para dar a partida e desligar o equipamento com uma rampa, né? Rampa de ligação, né? A rampa de aceleração, rampa de desligamento, né? A rampa de entrada, a rampa de saída. O que que seria essa rampa? Seria a gradação, igual eu mostrei na aula passada, a gradação de níveis de tensão. Até fui fazendo os cálculos lá mostrando para vocês, né? Os níveis de tensão de porcentagem da corrente de partida na hora que ela termina o período transitório, né? Lembrando aqui, né? Lembrando que ele dá uma partida, um solavanco aqui, né? Depois ele continua
Isso aqui é o gráfico da corrente, né? Aqui seria o gráfico da tensão. A tensão sempre vai ser maior que a corrente, né? Gráfico da corrente. Só que a corrente, ó, ela vai extrapolar aqui. Aí lembra que esse aqui é o período transitório, que é o período em que a corrente de partida vai estar em ação. E o objetivo da estrela triângulo, da chave compensadora, da soft starter, do inversor de frequência, né, o módulo dele, o objetivo é dar essa partida sem fazer com que o sistema entenda que aquela corrente de partida ali é um surto, né? É uma sobrecorrente, é um curto-circuito. Na verdade, isso é um comportamento normal do motor elétrico, da máquina elétrica aí, tá? Então, se eu preciso, além de dar a partida, né? Ah, professor, então se é só dar a partida, por que que eu não volto a usar a soft start? Né? É porque nesse tipo de aplicação, além de dar partida, eu vou necessitar fazer o controle, tá, de tensão. Esse controle de tensão ele aparece na forma de controle de velocidade. O exemplo que eu faço sempre aqui, né? Você tem uma estação de tratamento de água, né? Uma ET aí, né? Aí na estação de tratamento de água eu preciso fazer. Aí, geralmente você tem um reservatório um mais alto, dependendo aí do setor onde você está, né? A topografia. Você tem um setor aqui mais alto, aí você tem que levar da bomba da Saneago direto para o seu setor aqui, através da bomba. Às vezes você tem um reservado, igual no setor onde eu moro, lá tem uma unidade, né, que faz parte da Saneago, né? O que que acontece? Ela vem da topografia, da onde está mais baixo, para onde eu fico, né, que é mais alto, e dali daquele armazenamento, ele vai por gravidade para as casas daquele setor ali, a saída ali para Guapó. Ah, então por dois jeitos, ou ele manda direto para o cliente, né, para a residência da bomba, né, ou então ele manda para uma outra subestação de água, que aí por gravidade, ou seja, por decaimento ali, né, da gravidade natural, ele vai levar vai abastecer aquele bairro. Então, ele pode abastecer aquele bairro direto da bomba, ou seja, o inversor de frequência é fundamental, porque aí ele vai fazer a aceleração do motor ali da motobomba e enviar a pressão necessária para chegar até naquele bairro ou chegar naquela subestação de água elevatória, tá? Entendi, professor. Então, o inversor de frequência ele tem um módulo soft starter que ele vai dar a partida no motor e tem um módulo que aí é o módulo inversor de frequência, que na verdade é um CLP. Aí, professor, na aula passada, o senhor falou que a soft start ela tem um transistor, né? Que na verdade é o soft start. Ele tem um transistor que faz a função aí. Ah, então quer dizer que essa soft starter que o senhor está falando do inversor de frequência é o transistor lá que faz o chopper, né? Que o senhor falou lá, o transistor que ele converte a tensão AC a 60 Hz da rede para DC. E aqui o transistor aqui, ó, a parte lá de transistorizada aqui, ó. Aí tem o gate, o source e o dreno. Qual que é o dreno aqui? Ele vai fazer aquele controle que o senhor falou lá da senoidal. Inclusive, o senhor falou até que tem ele transforma ela
em corrente contínua, porque depois que ele transforma em corrente contínua, o transistor ele faz a seleção aqui, né, ele faz a função de seleção de controle do nível de tensão, da porcentagem de tensão, por exemplo, para 30, 40, 50, 60, até chegar no 100% lá no final do transitório, é? Isso mesmo. Ah, então ele é um soft start, o senhor está dizendo só para simplificar, né? Ele é um conversor AC/DC, aí o DC, né? O transistor ele vai fazer essa seleção ali de porcentagem ali de tensão, consequentemente de corrente, para ele poder proporcionar a partida da máquina elétrica. E a outra parte aqui é o CLP, tá? Só que esse CLP aqui é um CLP dedicado, né? Ele não é um genérico igual os outros aí que eu mostrei. Esse CLP aqui, inclusive, ele é um CLP inversor, o próprio nome já diz, né? Ele é um CLP inversor. Aí eu não vou escrever aqui, não, porque eu não vou nem. O nome em inglês é Schmidt Trigger, tá? Esse Schmidt Trigger, ele tem portas lógicas NOT, tá? Isso aqui não é mais diodo nem transistor, não. Na verdade, é portas NOR. Professor, o que que é isso? Valei-me, Nossa Senhora Aparecida. Portas NOR são portas inversoras, né? Se você entra um sinal ligado, a porta NOT ela desliga, tá? E a porta NOR ela faz o contrário, ela liga, tá? E aí é feito uma eletrônica ali, né? Por exemplo, deixa eu habilitar aqui o módulo aqui, o módulo do CLP. O módulo do CLP aqui, pessoal, ó, temos aqui, ó, velocidade do motor, assim como lá na Soft Starter, nós temos a possibilidade aí de selecionar, né, por exemplo, a rampa, né, o tempo de rampa do transitório lá, 5 segundos, 10 segundos. Inclusive lá tinha até um limite, né, quem estava na aula semana passada aí, tá? No caso aqui é um inversor de frequência, eu consigo setar a velocidade aqui do motor, consigo também o olha, ingresso de controle a 2 fios ou a 3 fios, ou então um potenciômetro, tá? Isso aqui é porque na simulação, é diferente que aqui na simulação eu só entro aqui nesse GUI aqui, né, que é Guia de Interface do Usuário, aí eu consigo simular como se eu tivesse mexendo nessa placa da frente aqui, ó. Ele tem bem aqui na frente dele aqui, ó, vou pegar um desenho dele aqui. Ele aqui, ó, você tira essa tampa dele aqui, ó. Parece tampa você coloca a bateria, pilha, né? E aí ele vem uma placa aqui na frente. Ele vem, na verdade, um slot para você pôr essa placa. E aí tem um monte de placa. Tem placa com conexão que chama RS232, que é um tipo de conexão de rede. Tem para conexão RJ45, né, que é o de rede internet que a gente conhece. Tem para conexão RJ11, acredite, tá? Tem também. Tem para conexão Bluetooth sem fio também, né? Bluetooth é transmissão digital de sinais, tá? É, ou seja, cabeada,
Tem alguns modelos que tem até para cabo coaxial também, tá? Que é o R, que na verdade é o nome antigo dele, que é o RCA, o cabo RCA. Mas aí são inversores mais antigos. Então, dependendo do tipo de aplicação que eu vou fazer nesse inversor de frequência, eu coloco esse módulo como se eu estivesse colocando ali um, um módulo ali de memória RAM, tá? E daí ele tem por exemplo, você vai montar aqui eu quero usar esse inversor de frequência para ele pegar a energia solar lá da placa, lá da placa solar e converter em energia alternada, tá? Lembra que eu falei que ele tem uma soft start, ou seja, ele converte energia alternada em DC, tá? Assim como também essa parte aqui, o transistor, ele volta de novo, né, pro AC, só que através do transistor, né, controlando as porcentagens, né, até 100% aqui. Só que aí, quando ele está no módulo Solar Drive, ele faz isso fazendo a conversão de tensão DC para AC, só que de forma controlada, inclusive fornecendo potência de 4.000 watts, 5.000 watts, aí dependendo do projeto lá, da quantidade de placas solar que você tem, né? Que é a máxima potência lá e chamam de watts pico, que aí depende também do ângulo de incidência lá do raio solar na placa. E aí você consegue fazer o fornecimento de energia, né, em corrente alternada, em tensão em corrente alternada para o cliente, tá? Através do inversor de frequência. Professor, então quer dizer que originalmente o inversor de frequência era para dar partida em motor e para controlar a velocidade, né? Ou controlar a potência, né? De geradores aí lá na usina hidrelétrica, por exemplo. Isso mesmo. Só que com novas aplicações, o inversor de frequência ele é utilizado para controlar, assim como ele controla a velocidade, ele controla a potência de circuitos, né, de equipamentos. No caso, ele pega, converte ela para alternada, tá? E faz o controle já direto, controle de potência, simulando a rede elétrica que a gente utiliza, que é alternada, né? Os nossos equipamentos, eles são alimentados pela rede alternada aí. Entendi. Inclusive, né, por exemplo, vocês estão vendo, ó, só esse inversor aqui tem 168 páginas, o manual dele de usuário. Tem módulo aqui que tem 100 páginas, 30 páginas, 300. Tá? Tem módulo que eu coloco aqui, dependendo do tipo de conectividade, do tipo de indústria, da aplicação da máquina. Se eu estou utilizando, sei lá, uma máquina de embalar a vácuo, ou qualquer outro tipo, né, uma máquina com braço aí, com motores de passo para fazer controle ali, né? É, em montagem, né? Aí eu utilizo um módulo diferente aqui, ponte rolante, né? Que são aquelas que elevam cargas pesadas aí, por exemplo, tem uma indústria aqui, não sei se você já ouviu falar, Ferrobras, tá? O pessoal lá faz a, a, a produção de perfis de metálicos em vários, por exemplo, telha metálica e por aí vai, né? Então, eles utilizam a ponte rolante, né? Que na verdade é um inversor de frequência lá, um para subir, outro para descer, cargas pesadas aí. Aí ele faz esse controle da potência do motor lá da ponte rolante, tá? Entendi, professor. Só voltar aqui para. Ok, professor. Então, o módulo CLP, né? O módulo inversor, ele faz, né, esse controle de velocidade aqui, tá?
Lembrando que a frequência da rede natural é 60 Hz, e aí com o módulo, essa parte aqui, CLP, o Schmid Trigger, ele consegue fazer alteração aqui, né? Aqui no máximo. Esse aqui, no caso da simulação aqui, até 200 Hz aqui, tá? Então ele vai fazendo aqui a, a divisão aqui da frequência, né? Dependendo da frequência, aumenta a velocidade. Diminui a frequência, diminui a velocidade. Ou aumenta a frequência, aumenta a potência que você está entregando para os equipamentos. Diminui a frequência, diminui a potência que você está entregando para aqueles equipamentos ali, no caso. Olha, tempo de rampa, ó, aqui, ó, de 0 a 99 segundos, tá? A rampa, ó, a rampa de aceleração, né? Rampa de desaceleração, tá? Ou rampa de potência lá, né? Que você vai fazer a elevação dessa potência aqui. Então, aqui é que seria o controle. Eu poderia fazer aqui esse controle aqui, ó. Eu posso fazer ele no painel aqui, ó. No caso, ele está usando um parâmetro aqui, ó, e esse parâmetro ele está conseguindo ver, inclusive controlar a frequência do inversor de frequência aqui. Então ele pode fazer o controle, né, de velocidade, no caso aqui no próprio inversor. Ele pode, através de ligações desse painel auxiliar, enviar para o quadro aqui, ó, no caso aqui tem um disjuntor motor, né? Tem as ligações, tem o selo aqui, ó, inclusive ele faz, né, ele liga tem o intertravamento aqui, né? Liga o motor no sentido horário, liga no sentido anti-horário, inclusive faz o controle de velocidade tanto para o sentido horário quanto para o sentido anti-horário. Então, para fazer esse tipo de ligação, eu vou utilizar essa parte aqui do painel. Inclusive, esse painel que o padrão que vem aqui, eu consigo habilitar através da programação aqui, né? Eu consigo habilitar essas entradas aqui, né, analógica, entrada digital, tá? Que ficam lá no painel. Inclusive, o inversor de frequência ele pode ficar acessível na frente do painel lá do quadro lá de motores, né? Ele pode ficar escondido lá dentro do painel e ficar só acessível essa parte, essas entradas aqui, né? O disjuntor, o botão de liga e o botão de desliga aqui, né? Através lá das botoeiras, tá? Que elas são interligadas aqui, que acessam o inversor de frequência. Beleza, professor. Tô entendendo. E aí, inclusive, pessoal, eu vou até, antes que eu esqueça, vou até deixar o desenho aqui, antes da gente fazer a nossa simulação aqui. Eu peguei um outro simulador aqui, pessoal. Eu estou simulando apenas a parte de controle de velocidade, tá? Eu vou apagar aqui, vou mostrar aqui para você, mas já vou deixar aqui já na agulha, tá? Para eu não esquecer. Isso aqui é a parte adicional, tá? Peguei esse simulador aqui que a gente utiliza bastante lá na engenharia, aí, o Multisim. Tem outros. Esse daqui, ó, é o CI, tá? É o Schmidt Trigger, que simula aqui, ó. Nós temos a entrada de tensão ele aqui, ó. Vamos dizer assim, é o cérebro dele, né? A parte de CLP, só que é o CLP dedicado, né? O Schmidt Trigger aqui, o inversor. Aqui as portas lógicas, aqui a porta NOR que eu falei, tá? Então você tem, se não me falha a memória aqui tá falando, ó, entrada
A saída dele, ó, tem uma, duas, né? Y2, Y3. Aqui é o terra aqui do equipamento, ó, Y4, 5, 6. Tem 6 saídas aqui. E, na verdade, você utiliza duas, tem 6, porque eu utilizo duas portas lógicas para cada fase, tá? Então, ele tem 6 entradas e saídas lógicas aqui. Isso tudo vai estar compactado aqui, ó, no produto final, que é o pacote, né? O inversor de frequência, essa caixa aqui, né? Ah, professor, então quer dizer que esse CI vai estar lá, né? O transistor, a parte do soft starter, né? A IHM, né? A interface homem-máquina aqui que você consegue visualizar. No caso do inversor, é interessante você visualizar aqui, mesmo que seja aquele painelzinho bem simples de 7 segmentos, né? Que só mostra aqui a numeração, né? Alguns mais simples aí. Eu já vi até geralmente, soft starter não tem, mas inversor tem. Pelo menos para você conseguir enxergar os parâmetros de programação, tá? Porque diferente da soft start, a soft start você programa para você dar partida. E aí é uma programação bem mais simples. Já o inversor de frequência, você programa para controlar a velocidade, controlar a potência e por aí vai. Tá? Então, aqui, ó, dentro do pacote, aqui tem a parte de transistor, que é o controlador lá, o chopper, tá? E nós temos o CI aqui, né? O circuito integrado, e a gente utiliza, né? O fabricante, a WEG, né? Ou qualquer outro fabricante, utiliza 6 portas, sendo que duas, né? Duas é para fazer a chamada inversão de frequência, fazer o chamado controle de velocidade ou controle de potência do equipamento, tá? Eu vou apagar aqui a tela, que aí fica bem mais simples aí pra gente. Vou fazer aqui a simulação e depois vou colocar a padrão que a gente faz aqui no CAD-Simo. CAD-Simo ele é bom, tá? A gente consegue entender aqui. Eu vou ligar aqui, então aqui, ó, eu tô ligando o disjuntor motor, né, que está energizando o inversor de frequência, que é o módulo aqui todo aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Vou ter que diminuir um pouco aqui. Mas sim, acho que tá, tá razoável aqui, tá visível aqui. Então aqui, ó, por exemplo, vou ligar ele no sentido horário aqui, tá? Liguei o motor, só que ele tá com a rotação, né, praticamente zerada aqui. Eu dei a partida, que é o que importa aqui, né? A parte da Soft Starter fez o seu papel aí, né? De dar a partida aqui. Só que ele tá, o controle de velocidade dele aqui, né? Ele tá zerado. Aqui, ó, tem o potenciômetro. Eu poderia fazer esse controle aqui, ó, obviamente, ele tem que estar setado aqui, né? O controle no próprio inversor de frequência, aumentando, diminuindo a velocidade. Nesse caso aqui, ele está simulando que ele está ligado nessa placa aqui, ó, na placa que fica aqui na frente, né, protegido por essa tampa. E aí, ligado a ele, né, conectado, tem um potenciômetro, tá? De controle de velocidade. É isso que está mostrando aqui nessa simulação do CAD-Sim. E agora, ó, se eu mover aqui, ó, vocês estão vendo que a frequência está alternando, tá? E a velocidade também, ó. As rotações por minuto aqui, ó. Aí, o que que o inversor de frequência faz? A parte de soft starter aqui, ó, como ele começou setado no 0 RPM, ó, aí ele vai fazendo a curva, né, de desaceleração
até ele diminuir para velocidade mínima aí, no sentido horário aqui. Vocês viram que quando eu liguei ele, que ele estava nos 0 Hz aqui, ó. Não estou mais conseguindo chegar no zero aqui, não. Ele está com o mínimo de 1 aqui. Mas vocês viram quando ele estava no 0 Hz aqui, que está 1, né? 1 Hz aqui. Ele nem mostrou que o motor estava girando. Tá? Aí, o que que o Soft Starter faz? Ele fica acompanhando aqui o controle de velocidade e daí, no momento oportuno, ele vai fazer a rampa de aceleração aqui, vai fazendo esse controle de potência para não, primeiro, não desarmar o circuito, né? Não fazer com que o disjuntor motor, ou na pior das hipóteses, a chave fusível lá do poste, do transformador lá, né? Lá do que fica lá no poste, ele também desarmar por sobrecorrente, né? Pela corrente de partida. Daí ele vai fazendo esse ajuste fino aqui na parte do controlador do shopper lá, tá? Que representa o soft starter e o CLP aqui, né? O, o modo ali, o Schmidt Trigger, né? Ligado com duas portas, vai fazendo esse controle de velocidade, mudando a frequência. A partir do momento que ele aumenta a frequência, ele aumenta a velocidade. E a gente pode, deixa eu ver se a máquina vai aguentar aqui. Adicionalmente aqui, ó, nesse outro simulador aqui, o bom dele é que eu consigo visualizar aqui graficamente pelo inversor de frequência aqui, ó. Deixa eu startar ele aqui, ó. E você tem um capacitor aqui, ó, que ele faz o carregamento e o descarregamento aqui, ó. Isso aqui representa o potenciômetro, tá, pessoal? E aí, eu coloquei ele para ficar bem devagar aqui, para vocês conseguirem ver aqui. Vou até dar um pause aqui, ó. E como é outra simulação diferente dessa daqui, ó, ele aqui está com a velocidade. é, Ele está praticamente com a velocidade aqui, ó, ele está nos 50%, ele está na metade da velocidade. Quando ele aumenta a frequência aqui, ó, vai ficando serras aqui, ó, essa onda quadrada aqui, ó. Na verdade, vai diminuindo a frequência, desculpa. Diminuindo a frequência aqui, ó. Você vai ter ondas quadradas aqui. Aqui é o tempo de carregamento aqui do capacitor aqui, ó. E ele vai fazendo aqui, é porque a simulação já está começando a sofrer aqui, tá? Então, se você for ver no osciloscópio aqui, esse controle de velocidade, aqui é porque eu não consigo, nessa simulação, eu não consigo mover aqui o inversor de frequência, o potenciômetro mudar aqui a frequência. Mas aqui eu consigo, ó, nessa outra aqui, eu estou conseguindo fazer isso. Aí quando eu aumento a velocidade do motor, cadê o simulador aqui? Tá. Quando eu aumento a frequência aqui, ele vai aumentando aqui esse quadrado aqui, ó, aumentando o tempo de carregamento e diminuindo o tempo de descarregamento desse capacitor aqui, ó. Isso aqui eu estou na velocidade 50%. Aí quando eu tiver a 100% aqui, ó, eu vou ter o máximo dessa onda quadrada maior aqui, ó, e desse tempo aqui de descarregamento aqui menor. Aí quando eu diminuo a velocidade, diminuo a frequência aqui, diminuo a velocidade,
Aí esse quadrado aqui ele vai diminuindo aqui e vai aumentando a quantidade desses vales aqui. Aí ele está diminuindo a velocidade. Aí é isso que esse circuito aqui, o circuito lógico, quando o pessoal da WEG, né, do fabricante, constrói, faz o projeto aí, né? Tem o CFW500, CFW300, 800 aí, dependendo se ele é monofásico, se ele é trifásico, tá? Eles fazem no projeto eletrônico, né? No projeto eletrônico aí, na parte de soft start, utilizando o transistor, né? O conversor shop, e na parte de controle de velocidade, controle de potência, o CLP aqui no caso, aqui, o Schmidt Trigger aí, né? O CI, para fazer esse controle de velocidade. Inclusive, ele fica só na parte, ele não fica nem na parte de potência, ele fica só na parte de controle aqui, né? Que esse é um circuito bem, se eu não me engano, acho que é 5 volts aqui que ele suporta aí de alimentação elétrica aí, né? Aí dependendo do tipo de CI que você utiliza aí, né? Ele tem esse até 10 volts aí, dependendo do tipo de CI corrente, é de 4 a 20 miliamperes, tá? Então, essas correntes e as tensões para controle, né? No caso aí do CLP, controle de velocidade, controle de potência, são tensões de corrente bem pequena. É a parte mesmo de. É igual aqui no, quando a gente faz o diagrama aqui, né? Tem o circuito de potência e o circuito de controle, né? É só na parte de controle para fazer esse, né, não só o monitoramento, mas controlar as funções de potência daquele equipamento e da máquina. Beleza? Então é isso, pessoal. Já vai estar disponível para vocês, e já está disponível, né, a simulação aqui. Deixa eu parar ela aqui, né, porque tá um lag absurdo aqui. Eu não sei como é que tá aí para vocês, se estão conseguindo me ouvir direito aí. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula.